Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão empolgados. Nem introdução eu fiz porque tem muita coisa pra falar. Esse capítulo é um divisor de águas. É um dos capítulos mais fenomenais de todo One Piece. Uma verdadeira montanha russa. O maior pico de poder finalmente apresentado, mas o desfecho divide opiniões. E eu confesso que eu gosto muito de Rox Zebek. É um dos personagens mais incríveis que o Oda já compôs, mas o que vai acontecer com ele? Se nem o Rox consegue aguentar um Dome Reverse, quem pode? Como funciona o Dome Reverse? Tem muita coisa pra gente falar aqui, né? Tem muita coisa. Assiste esse vídeo até o final, porque vai explodir sua cabeça, tá bom? Muita coisa, muito informação. O que é o mundo Temu? Por que ele reconheceu o David Jones no Zebek? Tem tudo aí pra vocês. Então assiste até o final, porque você vai gostar bastante. Se você é novo no canal, vai na maciota aí. Agora, se é a pior geração, manda toda a combinação dos ataques poderosos que você viu nesse capítulo no like, pra dar uma força pra esse vídeo. Já tô até sorrindo, né? Então vamos lá, fala tudo sobre One Piece 1163. Então bora lá, pior geração. A história de capa é um pedido de fã, então não adiciona nada pra história, tá bom? Essas capas não são canônicas. Já nosso capítulo começa com Imu sobre o corpo de Saturno atacando indiscriminadamente todos os piratas e fuzileiros navais que ele vê em God Valley. E já começamos com um grande mistério aqui. Estamos vendo o padrão nas pernas de aranha de Saturno se transformando em gavinhas. Isto aqui é muito legal, hein, galera? Pode não ser a silhueta que vimos, mas sim uma parte da forma de Imu. Os poderes que ele concedeu a Saturno podem, na verdade, ser infundidos com suas próprias gavinhas físicas. E por isso que Saturno não leva o nome de uma fruta, e sim o nome do demônio. Interessante, né? É bem oposto, inclusive, do que o Luffy faz quando usa o Gear 4. Padrões de Akuma no Mi aparecem no seu corpo por conta do haki que ele usa como contenção ali para a borracha. Só que Imu tirou os padrões do corpo de Saturno e fez várias pernas para atacar. Isso é alucinante, porque me traz a temática do demônio da tinta novamente à cabeça. Para você que não sabe do que eu estou falando, bom, sabemos que Luffy é Nika, o deus sol e o humano de borracha. A borracha é bem curiosa, né, para a escolha, sendo um poder primário em uma divindade que carrega o nome do sol. E por que isso? A resposta para essa escolha pode estar lá nas primeiras obras do Oda, anteriores ao próprio One Piece, chamados Wanted, que é um compilado de histórias curtas, onde várias coisas saíram dali e foram canonizadas. Ele reutilizou dentro do One Piece, como o Ryuma, que surge em uma história chamada Monsters. E bem, Ryuma não só foi canonizada como um ancestral do Zoro, mas a sua história, que é chamada Monsters aqui, também entrou toda para dentro do mundo de One Piece, porque em Wano descobrimos que ele matou um dragão, assim como na sua história de origem, tá? E uma dessas histórias que tem dentro desse compilado chamado Wanted é uma história chamada Uma Mensagem de Deus para o Futuro, onde, resumidamente, tá? Deus tem dois itens, a caneta que tudo escreve e a borracha que tudo apaga. O que for escrito com a caneta de Deus só pode ser apagado com sua borracha. Eu acredito que o Oda trouxe a temática da borracha e da tinta para Luffy e Imu, que são opostos e antagonistas. Gear 5 é uma homenagem aos desenhos Rubber Hose ou mangueiras de borracha, aqueles desenhos do início do século 20, onde os desenhos não tinham articulações e bem, o diabinho era bem presente como inimigo nesses desenhos. E ao longo desse capítulo, notem como as formas de Imu lembram bastante tinta. Inclusive o anime, tá? Recomendo muito quem vê o mangá, dá uma olhada também no anime porque adiciona umas coisas muito legais. Em Egghead, quando tem um círculo mágico ali, que o Saturno ele começa a emergir em Egghead, cara, pelo anime é surreal, é tinta pura sendo feita naquele círculo mágico, então faz muito sentido, tá? Agora sim, eu imagino que Imu, usando esses padrões negros como gavinhas, é literalmente a forma de Imu usando o seu Toon Force, a sua versão do Toon Force, que é muito parecida com a do Luffy, tá? Ele deve ter um poder muito similar. O Imu é imortal, então ele deve usar um poder diferente, mas próximo. Eu imagino que ele seja, sim, algo como o Luffy no Gear 5, só que ele fica 24 horas por dia, 7 dias da semana já nessa forma e já tem centenas de anos para dominar as suas habilidades, enquanto o Luffy
tem que se transformar e o tempo de uso dele é limitado, que o Luffy envelhece, né? Ele fica velhinho. Eu acho que essas coisas do Luffy vão mudar quando ele comer Mother... Pode anotar aí, ele vai comer Mother Flame e vai ter a forma final dele. Mas por enquanto o Luffy ainda é um pouquinho limitado, ainda não é o ápice total do Luffy, tá? Tenho certeza que veremos como Imu-sama é em algum momento e é um poder muito próximo, sim, do Toon Force, mas usado pelo próprio demônio. E bem, Roger manda Gaban levar os seus homens e os tesouros para fora dali. O Garp surge e se espanta ao ver pela primeira vez um Gorosei. Isso é bem legal, né? Faz sentido, já que ele não tem um cargo para estar próximo aos Gorosei e muito menos interesse de estar lá também. Eis então que Imu fica cara a cara com Rox e temos um diálogo misterioso, talvez o maior desse capítulo. Rox diz: "Ei, Rei dos Vermes, você está aqui para me matar, não é?" E Imu diz: "Então era você, Davy Jones." Rox, contudo, retruca: "Acho que você pegou a pessoa errada. Eu nunca conheci esse cara. No entanto, vou manter aquela promessa." Imu diz: "É por isso que todos vocês devem ser apagados, completamente erradicados da história. O mundo de Mu ainda não está completo." Rox recusa e diz que este mundo não é seu. E galera, tem muita coisa aqui. Vamos começar um pouquinho de trás para frente, né? O mundo de Mu ainda há de ser concluído. Isso aqui tem muito cara com a teoria que eu trouxe essa semana aí, que Mu, de alguma forma, é sim, literal, o criador desse mundo. Só que ele deve ter feito algo no nível do poder da Uta, lá do filme Red, onde a Uta ela criou uma outra realidade. E o mundo de Mu, que ele quer completar, pode ser um chamado à lenda do nosso mundo sobre o continente perdido de Mu. Segundo as lendas, toda a humanidade é descendente de Mu. E segundo os mitos, Mu tratava-se do Jardim do Éden bíblico. Sim, onde surgiu o homem. As diferenças raciais teriam levado os grupos colonizadores a migrarem para diferentes partes do mundo. Os mais poderosos formaram então o Império Uigur, cuja capital encontra-se até hoje enterrada sob o deserto de Gobi, na Ásia. Os outros formaram civilizações, entre elas as lendárias Atlântida e Lemúria. Isso aqui é muito legal, né? Porque Mu parece ser algo muito mais ancestral do que todas essas outras ilhas e cidades lendárias, tá? E olha que interessante, esse tal desse Império Uigur remete muito à dinastia Biten, né? Quem lembra da dinastia Biten aí? Que prevaleceu em Arabasta há 4.000 anos atrás. E estamos falando aqui do Primeiro Mundo. Olha que interessante. Atlântida e Lemúria. Atlântida é claramente o nosso reino antigo com sua tecnologia e todos os mitos sobre uma ilha que afundou. Lemúria pode muito bem ser Laugh Tale, tá? Levando em conta, claro, que temos a possibilidade de o reino antigo e Laugh Tale serem duas coisas separadas. Então o mundo de Mu pode ser a unificação real do mundo em uma peça, mas claro, como nos primórdios do tempo. E Mu quer fazer talvez o Jardim do Éden como era nos tempos iniciais do mundo de One Piece. O Jardim do Éden na Bíblia tinha Deus ativo, moldando, orientando e punindo Adão e Eva. E Mu possivelmente quer isso aí também, o controle total sobre a humanidade do seu mundo. Eu acho muito legal essas conexões, tá? Agora sim, o que diabos Davy Jones, não mago, eu tô falando do mundo de One Piece aqui, tá? O que diabos Davy Jones fez com o Imu-sama para que ele odiasse tudo associado a Davy? Aparentemente séculos depois ainda de derrotá-lo. Mas o mais insano, eu acho que é essa fala de Imu chamando Rox de David. O que isso implica? Presumimos que Davy Jones viveu na época de Imu, inclusive até dá para teorizar que Davy Jones possa ser o Joy Boy original, tá? Mas também pode ser uma segunda figura importante daquela época. Mas por que chamar Rox de Davy Jones? Pensando nesse lado, nessa visão divina e como o Imu fala, eu creio que a resposta é: Imu vê o indivíduo figurativamente como um representante dessa pessoa mencionada. Mu não vê as pessoas como elas são, mas sim quais aspectos delas não funcionam para Mu. Como Mu potencialmente interage com Davy Jones, ele não vê David Easyback. Mu vê o futuro de Davy Jones, possivelmente alguém que carrega a vontade de Davy Jones
até o presente. Ou talvez Imu seja muito bom em Haki e conseguiu sentir também o Haki de Davy Jones em Xebec, né? Algo muito parecido com o Kaido sentindo o Haki do Oden. E assim, se for isso mesmo, isso nos mostra claramente que em algum momento Imu vai chamar Luffy de Joy Boy quando sentir o mesmo Haki. Outra parte intrigante é promessas são feitas para serem cumpridas. Do que o Rox está falando? No início do flashback, lembrem, o Rox invadiu o quarto de Imu e prometeu que voltaria até lá. Eu acho que é uma referência a isso, mas lembrem que ele voltaria porque ele sabe de algo. Então essa promessa, ela é muito mais antiga, algo que os Davy carregam por muito tempo. Eu definitivamente acho que Davy Jones jurou matar Imu algum dia e tomar o seu lugar. Davy falhou, Xebec falhou, mas City pode ter sucesso. Bom, Rox e Imu começam a lutar ao mesmo tempo. O Garp chegou ao local com alguns fuzileiros navais e caminhou em direção à luta. Ele viu Imu atacando piratas e marinheiros. E os marinheiros perguntam: Garp-san, devemos fornecer reforços? E o Garp, claro que deveríamos, mas pra quê? Esse sorriso do Garp é o sorriso mais Luffy de todos os tempos. Mudamos então para uma cena onde temos os piratas Roger versus os piratas Rox. Temos uma bela confirmação aqui nessa cena quando o Capitão John realmente usa o poder da Jiki Jiki no Mi, que é a mesma fruta de Eustace Capitão Kid, para coletar todos os tesouros para si com esse poder magnético. Eu gosto dessa confirmação da fruta, tá? Porque deixa mais próximo aí do John sim de fato ser o pai do Kid. E eu gosto como ele usa a fruta para roubar também, galera. É muito legal. O Kid fica juntando lixo. Pô, Kid, não dá. Olha aí o seu pai juntando tesouros, cara. Pô, melhor isso aí, né, Kid? Convenhamos, né? O John é mais esperto. O mais insano aqui é que apesar da força do poder magnético, o Roger, ele continuou correndo em direção ao local onde Imu e Rox estavam lutando. Galera, que cena. É uma pequena cena, mas um grande ato, hein? Roger simplesmente ignorou uma fruta que puxou tudo em um enorme raio, inclusive um Dragon, né, que saiu voando aí. O Ganzui, o Wang Zi, ele viu que o Capitão John estava tentando roubar todos os tesouros para ele e usou a fruta Bomu Bomu no Mi, que é a mesma fruta do Mr. Five. Olha que legal isso aí. Wang Zi lançou então uma catota no Capitão John, usando um golpe nomeado chamado Canhão Vermelho da Serpente Celeste. Olha o nome, mano. Ele derrotou. Tá? E fala, ô John, também fala sério, né? Ele é realmente o pai do Kid, galera. Confirmado nessa cena. Por quê? Essa fruta magnética aí, ela encontra um usuário que está sempre fadado a receber um tiro só enquanto carrega o seu ataque. Mesma coisa que o Kid e o Shanks, cara. É como se essa fruta tivesse um desejo de morte inato. Consumiu? Parabéns. Agora você atrai balas e problemas. Ó, gostei de ver também a fruta do Mr. 5 aqui. God Valley é um grande evento de reaparecimento de Akumas no Mi no mundo e faz muito sentido porque atraiu gente da Grand Line com frutos muito poderosos e muitos deles morreram por conta desse show sangrento aí. O resultado da luta é provavelmente um pomar de frutas do diabo se espalhando pela Grand Line. Agora convenhamos, Canhão Vermelho da Cobra Celeste é um nome épico para uma meleca de nariz. Não use isso em casa, hein? Não usa. E que explosão foi essa? Eu adoro a lógica de One Piece, que o impacto galáctico do Garp é quase o mesmo nível dessa explosão aí. Bom, o John não deve ter morrido aqui, tá bom, galera? Por um minuto, inclusive, eu achei que todo esse tesouro que ele estava coletando ia ser o lendário tesouro do Capitão John, mas não, se espalhou, né? E o John, é dito que ele se torna um pirata muito famoso com sua própria tripulação pós-God Valley, tá? E ele tem um tesouro enorme escondido que é o que o Bug vai acabar encontrando. O John morre anos depois, quando a sua tripulação se amotina, porque ele não estava dividindo os tesouros com ele, tá? E é por isso que o seu zumbi lá em Thriller Bark tá cheio de ferimentos de espada e de tiros. Já o Dragon caiu no chão quando o Capitão John foi atacar e esmaiou, né? O Dragon e o Shanks se separam, então podemos ver ali que o Shanks ele subiu em um dos baús de tesouro que acabam se conectando aí com a cena dele ser encontrado pelos piratas Roger. Então assim, o Shanks ele entrou sozinho no baú do tesouro, que quebra aquela coisa do Dragon colocando ele ali, mas eu espero que ainda possamos ver o Dragon comendo uma Akuma no Mi nos próximos capítulos, porque faz muito sentido que sua fruta fosse uma
das 9 de God Valley, né? Uma fruta poderosa para Dedel. Mas voltamos para o local onde Imu e Rox estavam lutando. O Garp chegou, tá bom? Mas um grupo de fuzileiros estava agarrando ali para tentar detê-lo. Não faz isso, pelo amor de Deus, vice-almirante Garp. Essa é a autoridade máxima do governo mundial. E o Garp diz, você quer dizer aquela praga ali? Garp falando mal de Imu na cara dele e chamando um dos 5 anciões de verme é o auge da tradição da família Monk. Realmente temos Garp sendo um homem da liberdade ao invés de um homem da lei. E você tem que amar isso, convenhamos. E claro que nesse ponto você pode se perguntar como que o Garp nunca foi executado, né? Se ele viu Imu e até atacou ele posteriormente. Bom, porque ele foi autorizado inclusive a levar os créditos e se tornar um herói para os fuzileiros navais. Provavelmente, galera, é para encobrir um incidente muito parecido com Smoker e Arabasta, tá? E é por isso que o Garp não gosta de falar sobre God Valley. Tudo é uma mentira. Então enquadrar Rox como o vilão supremo e dizer que Garp o derrotou é muito mais fácil de explicar que o rei do mundo se fundiu com Gorosei e começou a obliterar tudo na ilha. Lembre-se que Imu e o Gorosei, como força de combate, não existem aos olhos de uma pessoa comum. Então depois disso entramos em uma das cenas mais incríveis que One Piece já nos proporcionou. Kaido pediu licença ao Rox, que deixasse tentar contra Imu também, mas de repente Lin chega voando em Zeus Brava, se preparando para atacar o Kaido por ter roubado a fruta das mãos dela. O Garp carregava seu Galaxy Impact e o Roger chegou também e se preparou para atacar Imu em uma rivalidade muito amigável com Garp. E então, em uma das cenas mais indescritíveis, e aqui eu realmente peço perdão para vocês, porque não dá para narrar isso no mesmo nível visual que ela representa. Temos o que eu apelidei carinhosamente de execução One Piece. É um bom nome, né? Garp, Roger, Rox, Newgate, Kaido e Lin atacaram Imu juntos. Garp, Impacto Galáctico. Roger, Kamusari, Partida Divina. Rox, Pandemônio, o Abismo Amaldiçoado. Newgate, Hakua, o Vácuo Quebrado. Lin, Soberania e Coco. Kaido, Dragão. Ele não tinha não julgo Kaido, tá bom? Ele tinha acabado de comer a fruta. Ele mandou um vai teia do Homem-Aranha ali. Mais tarde virou Boroburf, aí depois ele inventou o nome. Vai teia foi bom, né? Cara, Kaido e Big Mom continuam me fazendo rir, tá? Eles estão no meio de um Armagedon aqui, mas ainda tem tempo pra brigar como irmãos. E o jovem Kaido, ele é tão divertido, ele tá exibindo sua Akuma no Mi aqui. Eu amo como o Kaido realmente estava dizendo, olhem pra mim, enquanto lutava contra o chefe final do universo. Esses capítulos realmente me ajudam a entender muito mais do Kaido também, né? Ele fazia parte do auge e eu acho que ele sente falta desses dias, tá, galera? Isso aqui pode explicar um pouquinho da sua depressão no presente. O seu tempo com Rox também foi provavelmente a única vez que ele realmente pôde brincar e se comportar como uma criança ou um jovem, porque antes disso, lembre, ele era uma criança soldado, né? Só lutava em guerras. Além disso, todos aqui são muito fortes e o Kaido ainda não era overpower como o Yonkou. O Kaido só não era mais forte como 99,9% do mundo, como também aqui não podia brigar de uma forma tão imprudente quanto antes, porque isso começaria uma guerra. Então, no fim, acaba até me deixando um pouco até chateado, né, que o Kaido tenha se tornado um vilão, porque ele tinha tanto potencial quanto o Rox. Se ao menos ele tivesse seguido o Barba Branca pós God Valley, eu acho que as coisas teriam sido bem diferentes. Mas bem, todos esses ataques massivos em uma peça só. Essa era a execução One Piece. E eles de fato destruíram o corpo de Imu. De destaque para a primeira vez que vemos o Barba Branca nomear um ataque. E também para o nome do golpe do Rox, que é de longe o mais bonito e insano da série. Acabamos de testemunhar o golpe combinado mais forte que já vimos em toda a série. Até o presente momento, o golpe mais forte era a combinação do Hakoku de Big Mom e Kaido lá em Wano, e também tem o Haki de Joy Boy, mas nada supera o que vimos aqui, nada a não ser Imu. Lamentavelmente, Imu se recuperou desses ataques imediatamente e apesar de tudo, Rox continuou atacando Imu e até conseguiu cortar parte do seu corpo em pedaços com sua espada, mas era inútil. Imu então diz que pôde ver alguém correndo pela floresta, a esposa e o filho de Rox. E Rox em fúria ataca, nem ouse tocar neles. Mas Imu, ainda cortado em pedaços,
esfaqueou o Rox com 2 tentáculos negros e diz: fique tranquilo, Mu não fará nada. Você será aquele que vai eliminar todo o seu clã. Aniquile sua esposa e o seu filho, Dome Reverse. E no ápice de tudo, Imu usou o Dome Reverse em Rox, enquanto Garp, Roger, Newgate e Linen observavam em choque o que estava acontecendo. Rox lentamente começava a se transformar em um demônio, enquanto Aerys e Tite corriam pela floresta. Olha galera, geralmente eu termino os capítulos, acho que 99%, né? Eu termino os capítulos empolgado, mas esse final me deu um aperto no coração. É uma montanha russa de emoções que só One Piece tem, convenhamos, né? Mas vamos lá. Se alguém tão poderoso quanto Rox caiu no Dome Reverse, como você consegue parar o Imu nesse ponto? A minha aposta é que somente Nika é imune a esse poder, tá? Ele é a peça branca e oposta às peças pretas de Imu nesse grande tabuleiro. Mas tirando essa parte meta da coisa, como que funciona o Dome Reverse, né? Tivemos boas teorias vindas de vocês, inclusive, como a de o Dome Reverse só funcionar em pessoas na sua terra natal, já que Dome Reverse significa volta ao lar. A ideia por trás disso é que os gigantes tomaram o Dome Reverse em Elbaf, sua terra natal, e agora o Rox em God Valley, que também é sua terra natal. A ideia é bem legal, tá? Mas é muito nerfada para um vilão final, galera, convenhamos, né? Basicamente isso não funciona em 100% dos piratas, já que, bom, eles estão no mar e não na sua terra natal, então seria um poder inútil por grande parte do tempo. E o Dome, apesar de vir do latim, pode ser também uma abreviação de Domination, né? Uma reversão de dominação, pode ser alguma coisa desse nível aí. Agora sim, poderia ser o sangue? Eu acho que sim, tem uma boa possibilidade, né? Vimos o Dory ser ferido antes do Imu utilizar, né, o golpe do Dome Reverse. E vimos aqui o Rox ferido também. E sim, Imu faz contratos demoníacos à força, então talvez o sangue seja a tinta para assinatura, né? Mas se for sangue, o Bug é o inimigo natural do Imu, porque ele nunca vai acertar o Bug. Bug tá imune ao Dome Reverse. Bom, sabemos também que algumas Akumas no Mi tem certas condições para que o seu poder tenha um efeito total nas suas vítimas. O poder da Boa Hancock exige que o seu alvo tenha algum tipo de luxúria, de atração por ela. Talvez o Dome Reverse funcione de uma forma muito semelhante, mas depende mais do estado de espírito da vítima, que seria invertida. Ódio, ou talvez até mesmo o desespero, são pré-requisitos para o Dome Reverse. Imu provocou a raiva de Rox quando mencionou Aerys e o seu filho. E quando o Rox ficou irritado foi quando ele usou o Dome Reverse. Então pode ser algo muito similar ao roubo de almas da Big Mom, que só funciona se o alvo tiver medo dela, tá? Compare isso aí com o Guerreiro da Libertação, que faz as pessoas rirem. É bem legal, né? Luffy fazendo as pessoas rirem provavelmente vai libertá-las do Dome Reverse. Não tem o ditado que rir é o melhor remédio? Como Nika é quem traz sorrisos, alegria a todos, seria o oposto aí do Dome Reverse, que força essa liberdade controlada por Imu. Bom, coloque suas melhores ideias aí de como funciona o Dome Reverse. O fato é, Xebec se esforçou o máximo para proteger a esposa e o filho, e agora Imu usou o Dome Reverse para comandá-lo a matá-los. Pura maldade. Roger e Garp se uniram aqui para impedir o Rox, com toda certeza, para impedir que ele matasse sua própria família. Aliás, essa cena aqui do Sengoku contando pra gente, que você vê Kaido, Big Mom e o Barba Branca lutando junto atrás do Rox contra o Roger, o Garp. Galera, isso aqui pra mim ganhou um novo significado, porque eu creio que os 5 estão tentando parar o Rox e o ajudar, o que deixa essa cena muito mais triste quando você olha pra ela agora. E assim, realmente insano o quão rápido Rox passou de um personagem que eu tinha interesse em conhecer para um dos meus personagens favoritos dessa série, e nós o conhecemos há apenas 9 capítulos. Eu acredito que esta seja uma das maiores técnicas literárias de Oda. Ele deixa pistas em lugares aleatórios ao longo da sua história, e então até personagens secundários, como o Capitão John, após a revelação de que ele era o antigo usuário da Jiki no Mi, se tornam de repente muito interessantes. O mesmo aconteceu com Oden, com Loki e agora o Rox. E por conta da duração de One Piece e sua habilidade de dar continuidade, isso lhe permite interpretar um personagem como Rox com 9 capítulos da sua história e o alçar a um novo panteão. A cara do Xebec nesse último quadro, pra mim, é muito triste. O Oda construiu esse personagem bem e rapidamente elevou ele ao status de melhor de todos os tempos, para em seguida o transformar em um mártir. E eu realmente me importo que ele esteja sendo usado para matar sua esposa aqui, tá? De quem, inclusive, só descobri recentemente a existência. Eu não deveria ter qualquer apego a esses personagens relativamente novos, mas tenho. Dói-me que Rox
vá cair agora. Eu sei que há uma pequena chance de que as coisas aconteçam de uma forma diferente e que ele sobreviva, mas ainda é muito triste ver isso acontecer. Ainda não estou chorando, mas não posso prometer que vou me segurar no próximo capítulo. Poxa, que triste esse final, né, galera? Que triste, assim, foi uma montanha-russa de emoções, né? Mas e aí? O que você acha? Por que ele reconheceu o David Jones ali? Como funciona o Dome Reverse? Quais as suas teorias? Coloca o seu review, coloca as suas ideias, as suas teorias aqui. Vamos comentar isso aí, porque eu tô muito curioso, quero saber o que vocês pensam, tá bom? E se você tem alguma chance aí na mente que o Rox vai sobreviver, deixa um like nesse vídeo. Deixa um like. Até a próxima, galera. Obrigado por assistirem, viu? Fui.